sabem, nós estamos em conferência de missões. Terminámos hoje pela manhã em Polima. Nós partilhámos partilhámos os links pelos nossos grupos, mas nós estivemos a acompanhar lá e foi tão bom nós percebermos aquilo que Deus está a fazer. E para quem não sabe, nós, a ICMAV tem um propósito, visto que nós somos igreja com propósito, nós temos 5 propósitos, e um dos propósitos é missões, é isso mesmo, missões. Neste caso agora mudou o nome para alcançar. E é importante nós percebermos que cada um de nós é um missionário. Missionário quer dizer enviado. E a Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Então quando Jesus nos dá esta ordem, ide por todo o mundo a pregar o Evangelho, então nós temos que entender que nós somos missionários, nós somos enviados, independentemente do sítio onde nós estamos, no sítio onde nós vivemos, no sítio onde nós trabalhamos. A nossa missão é influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, é apresentar Cristo como solução às pessoas que trabalham connosco, que vivem connosco, que fazem parte da nossa casa. E muitas vezes nós temos a ideia que o missionário é aquela pessoa que vai para países pobres, alcançar aqueles mais necessitados, aqueles que não têm água. A nossa visão muitas vezes é que o missionário é enviado para sofrer, para passar fome, mas não. Nós aqui em Londres, nós somos uma missão, porque nós somos uma extensão da ICMAV, então nós somos uma missão. E é interessante nós percebermos que nós, extensões, que fazemos parte da ICMAV, mesmo dentro de Portugal, quer Setúbal, São João da Madeira, Monte da Caparica, eles também são missão, dentro do próprio país, mas não deixam de ser missões, porque eles são enviados. Amém? E falando um pouco de missões, tirando as nossas extensões, ainda temos a Turquia, que estamos a apoiar a missão lá, a Lídia e o Jeremy, que eles estão numa zona que chama-se a Rota da Seda. Portanto, 99,9% das pessoas ali seguem o Islão, então não é fácil. E também temos Guiné, com o pastor Oreia e Isabel, que também apoiamos a missão ali. E o Oreia esteve presente ontem no nosso talk show, e a Lídia também esteve online, assim como nós estivemos no talk show, onde falámos um pouco do trabalho que está a ser feito através do apoio da ICMAV nestes países, assim como nós, assim como as extensões de São João da Madeira. Amém? Falando um pouco de missões, eu queria trazer-vos um mapa, mas eu não encontrei. Eu descarreguei, mas eu não encontrei. Mas eu sei mais ou menos aquilo que eu ia falar. Então nós estamos num país do Reino Unido onde 66% da população é cristã. Vocês podem dizer assim, 66% da população é cristã, então a maioria é cristão. Grande influência daqueles que não são cristãos é os imigrantes que vêm para este país, que fazem parte de outras culturas religiosas, que não vale a pena estar a mencionar, porque a nós interessa-nos é o cristianismo e aqueles que seguem a Cristo. Então, nós podemos pensar assim, não, mas 66% já é um bom número de cristãos. Não chega, porque o objetivo de Deus, o objetivo de Jesus e a morte de Cristo é nós alcançarmos a todos. E quanto mais nós alcançarmos, mais nós estamos a cumprir o nosso propósito. Também um dado curioso, falando um pouco do Brasil, que é os países que estão representados na ICMAV, e de Portugal, 80% da população portuguesa é cristã. Eu não estou a falar de denominações dentro do cristianismo, estou a falar de um modo geral. 80% é cristã. Também no Brasil, cerca de 85% a 90% são cristãos. Nós temos à volta de, em todo o mundo, 2 mil milhões de cristãos. Ou seja, numa população de somos 7 bilhões de pessoas, mais ou menos, nós temos 2 bilhões de cristãos em todo o mundo. Claro que há países que não têm expressão a nível de cristianismo, mas para os países árabes, ali a zona
do norte da África e a zona ali da Arábia, os países árabes que são mais de expressão do Islão. Mas é interessante perceber que desde o ano 30 depois de Cristo até mais ou menos durante 500 anos, salvo erro, não quero errar, mas dentro de mais ou menos 500 anos, o cristianismo passou de 3 milhões de cristãos para 500 milhões. Então, é para nós percebermos que o cristianismo é a religião, ou seja, a religião, neste caso, que mais cresce no mundo. Temos a ideia, às vezes, que o Islão é a religião que mais cresce, mas não é. Porque o cristianismo tem a ver com aceitação, tem a ver com mudança de vida. E é diferente porque o Islão, se um muçulmano casa com uma mulher cristã, por exemplo, essa mulher passa a pertencer ao Islão. E se tem filhos, já todos nascem no Islão. Então, o nível de crescimento é diferente. Porque assim, nós, para sermos cristãos, nós temos que crer. Nós temos que aceitar que Jesus é Senhor da nossa vida e temos que aceitar que Ele vai mudar a nossa vida. Eu não nasço cristão. Eu falava com alguém, quando estive agora em Portugal, e ele dizia: eu sou católico não praticante. Eu disse: olha, se tu és católico não praticante, tu não és cristão. Porque cristão é seguir a Cristo. Nós não podemos dizer que somos cristãos se não seguimos a Cristo. Eu não posso dizer que eu faço parte de uma família se eu não sigo ou se eu não estou dentro da família onde eu nasci. Então, se eu sou Almeida, por exemplo, eu faço parte da família Almeida porque eu nasci na família Almeida. Então, a minha referência é ser família Almeida. Então, se eu penso que eu sou cristão e eu digo que eu não sou praticante, então eu não sou cristão. Sou apenas uma pessoa que já ouvi falar até, mas ser eu não sou. Porque ser cristãos, assim como a palavra mesmo indica, é ser pequenos cristos, é ser imitadores de Cristo. Então eu não posso ser uma coisa que eu não sigo, que eu digo que eu não sou praticante. Ok? Isto falando um pouco acerca de missões. Nós estamos em tempo onde nós somos chamados para ser missionários, onde nós somos chamados para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. E como eu estava a dizer há pouco, a ideia que nós temos de missionários, em que temos que ir para países, às vezes países de terceiro mundo, onde é claro que há pessoas que são chamadas para esses lugares, eu não estou a dizer que não, é claro que há pessoas que são chamadas para ir para esses lugares, para ir às zonas onde estão em guerra, onde há fome, onde há falta de água. Nós temos, por exemplo, 1 bilhão e 700 milhões de pessoas que ainda nunca ouviram o Evangelho. 1 bilhão e 700 milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Povos onde nunca o Evangelho lá chegou. Eu não digo que não haja pessoas, homens e mulheres, que sejam chamados para chegar a esses povos. Eu não digo que não. Isso também é ser missionário. Mas também é ser missionário aquilo que nós estamos a fazer. Também é ser missionário nós falarmos aos nossos vizinhos. Também é ser missionário nós falarmos aos nossos colegas de trabalho. Também é ser missionário nós falarmos às pessoas que nos rodeiam. Isto também é ser missionário. Porque missionário é ser enviado por Cristo. Amém? Amém. Amém. Isto é um pouco de introdução acerca do tema que nós temos falado este fim de semana. Aquilo que eu acredito é que neste lugar nós vamos ser missionários. Nós já estamos a ser missionários, mas aquilo que nós queremos é alcançar. Porque também ser missionário sem alcançar não faz muito sentido. Ser missionário sem ter o propósito de alcançar pessoas, de levar Cristo a pessoas, de ver que pessoas necessitam de Deus, necessitam de vidas transformadas. E se nós não tivermos algo para lhes apresentar, então nós não estamos a ser missionários. Não adianta nós dizermos que somos algo que depois na prática não o fazemos. Amém? Então vamos ser missionários neste local de Epsom. Vamos ser missionários neste povo para que eles possam conhecer a Jesus. Amém? Então eu queria ler com vocês um texto
E o tema que eu dei à minha pregação, que tem a ver também com missões, que diz, é tempo de colher. Desculpem, mas eu tenho que arranjar aqui os meus óculos, porque agora o médico receitou-me óculos. Já não consigo ler sem óculos. Amém. É tempo de colher. Amém. E vamos ler João 4, 31 a 42. E diz assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, Mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até à colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e adjunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Até aqui. Sabem, este texto fala, ou seja, ele relata uma analogia de Jesus sobre colheita e sobre pessoas que saíram a semear. E o objetivo de Jesus nesta passagem é claro, ele fala de uma certa urgência missionária. Sabem, Jesus, quando nós lemos a Bíblia, quando nós vemos os relatos da vida de Jesus, é importante nós percebemos que ele nunca perdeu uma oportunidade para falar do Evangelho. Sempre que ele estava reunido com pessoas, sempre que ele estava reunido com discípulos, fosse na Judeia, fosse em Samaria, fosse onde fosse, ele aproveitava para falar do Evangelho, também porque essa era a sua missão. Então, nesta passagem, e a partir do versículo 31, foi a oportunidade que ele teve para ensinar ali em Samaria acerca de missões. E nesta passagem vemos que Jesus, nós podemos pensar, mas ele aqui estava a falar de comida. É certo, ele estava a falar de comida, mas há uma mensagem aqui missionária que nós vamos perceber qual é. Então a primeira coisa que nós podemos ver no versículo 32 e 33 diz que tu não podes perder uma oportunidade. E diz assim, mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém trouxe comida? Sabem? Aqui Jesus estava a falar de algo que, se nós pensarmos naquela época, e se pensarmos nos discípulos que estavam com Jesus, e até nas pessoas de Samaria que estavam com Jesus, nós não percebemos bem o contexto com que Jesus falou. Porquê? Porque alguém lhe ofereceu algo para comer, alguém lhe ofereceu comida, perguntou, Jesus, tu queres comer? E Jesus lhes disse, eu tenho algo para comer melhor que isso. Tenho algo para comer melhor que aquilo que vocês me estão a dar. Mas vocês não conhecem. Então os discípulos perguntaram, mas será que alguém lhe trouxe outra comida? Será que alguém trouxe algo que a gente não viu? Alguma comida? Se calhar alguma feijoada? E ele agora não quer comer a comida que nós lhe estamos a dar? Sabem? Sempre que nós apresentamos algo que as pessoas não conhecem, as pessoas vão perguntar, o que é que tu tens que eu não tenho?
Quando nós falamos de Jesus a alguém que não conhece Jesus, e que nós damos o exemplo daquilo que nós estamos a viver com o Cristo, daquilo que nós estamos a viver com Jesus, daquilo que Jesus tem transformado a nossa vida, quando nós apresentamos a alguém, as pessoas sempre vão perguntar: o que é que te deram de comer? O que é que tu tens que eu não tenho? O que é que te deram? Porque sim, algo estranho está aqui. Algo estranho está. Porque se te estou a oferecer algo e tu dizes que tens algo melhor daquilo que eu estou a oferecer, então algo acontece aqui. Não é? Então o que é que tu tens? E foi isso que os discípulos perguntaram. Será que alguém lhe trouxe outra comida? O que é que Jesus tem melhor para comer, que é aquilo que nós lhe estamos a dar? Amém? Em segundo lugar, nós vamos ver no versículo 34 que é importante nós não nos desviarmos do nosso objetivo. Portanto, não podes desviar do teu objetivo. E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Amém? Sabem? Há duas ordens aqui, neste versículo. E se nós percebermos quais são essas duas ordens, nós vamos entender porque é que nós existimos. Porque é que a igreja existe. Porque é que eu existo. E há duas ordens que há aqui, dois objetivos que Jesus fala neste versículo. O primeiro é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a primeira ordem. Esse é o primeiro objetivo daquilo que nós existimos. Fazer a vontade daquele que me enviou. E o segundo é concluir a sua obra. Amém? Concluir a sua obra. Então, se nós percebermos que quando nós somos chamados, quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos Jesus e começamos a ser discipulados para ser mais como Jesus, nós percebemos que nós somos chamados para fazer primeiro a sua vontade e segundo para concluir a sua obra. Porque fazendo a sua vontade, nós sempre vamos concluir a sua obra. A única forma de nós não concluirmos a obra, o objetivo ou o propósito que Deus tem para a nossa vida é nós sairmos da vontade de Deus. Então, se nós mantivermos a nossa fé, se nós mantivermos a nossa perseverança, se nós mantivermos a nossa posição a nível de Cristo, a ser mais como Cristo, então nós vamos fazer a sua vontade e nós vamos cumprir a sua obra. E neste caso, a nível de missões, a sua obra é influenciar o meio onde nós estamos inseridos. Influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. De uma forma em que eles vão ver que Jesus é Senhor. Amém? Vão ver que Jesus é Senhor. Essa é a vontade do Pai para nós. Para cumprir a obra que Ele destinou para nós. Amém? Amém. Em terceiro lugar, precisas de ver com os olhos da fé. No versículo 35 diz assim: vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Pois eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Sabem? Naquela altura, aquilo que a mensagem dá é que ainda não era tempo para a colheita. Naquela altura ainda faltavam 4 meses para sair a colheita naquele tempo. E Jesus disse: vocês veem que ainda falta 4 meses para a colheita. Mas aquilo que Jesus depois diz: abram os olhos, porque os campos estão maduros. Amém? Então, quando nós vemos a colheita que faltava 4 meses e nós entendemos que não era dessa colheita que Jesus estava a falar, porque Jesus estava em Samaria, né? Jesus estava falando do Evangelho, estava falando daquele que podia libertar aquele povo. Então, era tempo de colheita. Aquele povo estava preparado, porque aquele povo tinha sede de ouvir de Jesus. Porque se não tivesse, não estava ali reunido. E aquilo que nós temos que alcançar é, com a fé, ver as pessoas que querem Jesus. Com a fé nós temos que ver que é tempo de nós colhermos. É tempo de nós chegarmos e resgatar pessoas das trevas para a luz. Porque aquilo que nós temos feito, e isto eu falo a nível da ICMAV, mesmo aqui em Londres, se nós temos semeado
Nós temos falado, mas a Bíblia diz, eu semeio, mas Deus é que dá o crescimento. Jesus é que dá o crescimento. Então temos que ter olhos da fé, para que quando vemos que as pessoas estão, a semente está a crescer, nós temos que colher. E nós vamos colher. Nós vamos colher. Nós ouvimos na conferência, na Fortalecer, e nós tivemos palavra profética, onde nós vamos colher. Nós vamos colher. Nós vamos ver pessoas a vir a Cristo. Porque esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa missão. É por isso que nós estamos aqui. Amém? Mas temos que ver com os olhos da fé. Temos que alcançar com os olhos da fé e ver mais além. Ver mais além daquilo que nós estamos a ver agora. Nós ouvimos um testemunho de um homem que chama-se Abi Uber, e ele diz que quando começou, era ele, a irmã e outra pessoa. E ele tinha um salão com 100 e tal pessoas. E naquele salão eram 3 pessoas. Ele diz que teve assim tempos. Ele teve tempos. E ele chegava e para as cadeiras vazias ele mandava levantar a multidão. Sabem, isso inspirou a minha fé. Ele dizia, multidão, levantem-se. E ninguém se levantava porque não estava lá ninguém, mas aquele homem alcançou pela fé. E hoje aquele homem, ele diz assim, olha, a minha igreja, o meu objetivo, quando eu chegar aos 100 mil membros, então eu estou a cumprir. Quando eu chegar aos 100 mil membros, eu estou a cumprir. E aquele homem diz, olha, logo por azar, era eu, outra pessoa que estava, eu pus na bateria, e a minha irmã durante o culto foi beber água. Foi beber água, então eu fiquei a pregar para ninguém. Mas sabe, incentiva a nossa fé. Incentiva a minha fé. E eu acredito que nós vamos crescer, porque temos que olhar pelos olhos da fé. É tempo de colher. É tempo da nossa missão, chegar a colher pessoas para virem. Amém? E nós vamos crescer, porque é isso que Deus quer. Sabem? Igreja que não cresce é a igreja que está morta. Porque a igreja nasceu para crescer. Amém? Se nós formos ao livro de Atos, no primeiro discurso de Pedro converteram-se 3.000 só homens. No segundo discurso de Pedro converteram-se 5.000 só homens. Então a igreja existe para crescer. Existe para crescer. Vocês sabem qual é o país que mais cresce no mundo a nível de cristianismo? É a China. A China é o país que mais cresce no mundo a nível de cristianismo. Porque eles são milhões, mas eles têm um regime comunista muito fechado. Vocês sabem que naquele país há uma Bíblia que circulam as páginas pelas pessoas. E hoje eu leio uma página, eu estou um tempo com uma página e daqui a outro tempo eu passo essa página para que outro possa ler. Sabem? Há um testemunho que eu ouvi. Um pastor foi num país muçulmano, era um país muito fechado, e nesse país a igreja concentrava-se numa gruta e tinha uma porta. E esse pastor descobriu essa igreja e ele entrou. E naquele lugar havia algum número de pessoas, não eram muitos, mas havia algum número de pessoas, e eles faziam o culto naquele sítio fechado, onde ninguém conseguia entrar, onde as pessoas não conseguiam ouvir, porque o Islão ali era muito fechado, país muito fechado mesmo a nível de religião. E naquele dia, quando o pastor entrou, houve um homem que estava numa cadeira de rodas e aquele homem foi curado. E aquele pastor entrou e disse assim, mas vocês congregam aqui? É assim, nós congregamos aqui. Mas aquele homem foi curado. E o pastor, sim, aquele senhor foi curado. Aquele foi curado hoje. Olha, está ali aquele senhor que ressuscitou há 3 semanas. Está aquela senhora que foi curada a semana passada. Eu disse, mas isto aqui acontece assim sempre. E o pastor que fazia os cultos naquela gruta perguntou-lhe, porquê que você pergunta? Na igreja onde você está não acontece? Na igreja onde você está não acontece? Porquê? Porque naquele lugar onde pessoas se reuniam escondidas, Deus operava. Deus operava. Então se Ele operava ali, Ele também quer operar aqui. Ele também quer operar aonde nós estamos.
influenciando pessoas. Amém? É tão bom nós percebermos este missionário que esteve nesse local. Eu acredito que ele veio transformado. Ele veio com uma ideia nova de missões. Ele veio com uma ideia nova de ganhar almas para Cristo. Porquê? Porque o Deus que está nas grandes igrejas, o Deus que está nas mega igrejas, o Deus que está nas igrejas mais pequenas, Ele também está nas igrejas que estão escondidas. Ele também está nas igrejas que ficam na mata, onde não podem ser encontrados. Vocês sabem que há igrejas que são feitas dentro de árvores, porque eles não podem falar de Jesus, eles não podem manifestar-se acerca de Deus, porque senão são mortos. Então para nós é um privilégio estar aqui. Sejamos muitos, sejamos poucos, é um privilégio poder louvar a Deus, é um privilégio poder estar na presença de Deus sem ninguém nos acusar, sem ninguém vir e querer maltratar-nos. Amém? Então é este Cristo que nós temos que levar às pessoas. É este Cristo que faz milagres e maravilhas que nós temos que levar às pessoas, mas nós temos que ver com os olhos espirituais. Nós temos que ver um pouco mais além. Amém? E será que nós estamos a ver os campos para colher? Será que nós estamos a ver? É uma pergunta que eu deixo no ar. Amém? Amém. Em quarto lugar, precisas fazer a tua parte. Amém? No versículo 36 a 37 diz assim: aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos, e o que semeia e o que colhe. Assim é o ditado: um semeia e outro colhe. Sabem? É importante cada um de nós fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte não quer dizer que seja fazer o mesmo. Amém? Há pessoas que são chamadas para colher, há pessoas que são chamadas para semear, há pessoas que são chamadas para orar, há pessoas que são chamadas para contribuírem. Mas sabem, Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esquece de ninguém. E Deus, havia alguém que dizia, Deus nunca se esquece de pagar aquilo que deve. Amém? Quando nós fazemos a nossa parte, Deus sempre vai honrar aquilo que Ele nos deve. Deus não quer que nós trabalhemos grátis. Amém? Porque aquilo que nós fazemos para Ele sempre tem bênçãos para a nossa vida. Sempre tem bênçãos para a nossa vida. Amém? Então, quando eu falo a alguém, eu vou ter recompensa. Quando eu contribuo, eu vou ter recompensa. Quando eu oro, eu vou ter recompensa. Amém. Quando eu testemunho, quando eu evangelizo, eu vou ter recompensa. Tudo aquilo que eu faço, eu vou ter recompensa da parte de Deus. Porque Deus não se esquece de mim. Deus não se esquece nunca daquilo que nós fazemos para Ele. Amém? Então, vamos escolher. Então vamos escolher. Se nós estamos a fazer, se nós estamos a influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, então nós vamos escolher. Vamos escolher. E quando nós vimos que não estamos a colher, pois nós podemos reclamar com Deus. Não tem mal nenhum reclamar com Deus, chegar, Deus, como é que é? Como é que é? Eu estou a fazer a minha parte. Agora, aquilo que pode acontecer é Deus dizer, olha, espera, mas Ele nunca vai deixar de dar aquilo que Ele tem para te dar. Deus nunca vai deixar de abençoar aquilo que Ele tem para te abençoar. Amém? Porque isso faz parte da colheita. Amém? Em quinto lugar, e nós vamos ver no versículo 38, precisamos trabalhar em equipa. Diz assim, eu os enviei para colherem, e o que vocês não cultivam, outros realizaram, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Sabem? No reino de Deus, ninguém trabalha sozinho. No reino de Deus, ninguém trabalha sozinho. Nós podemos ver vários exemplos de Jesus, quando Ele enviava os discípulos, eles iam sempre de 2 em 2. Quando Jesus, no seu ministério, ele em diversas ocasiões, ele enviava, eram sempre, ninguém ia sozinho. Então, Deus não quer que nós trabalhemos sozinhos. Nós
temos que entender que nós temos que trabalhar em equipa. Nós somos um corpo. Amém? Se eu entender o meu corpo, o meu dedo ou a minha mão não mexe sem os meus músculos. Se eu não tiver músculos para mover a minha mão não se mexe. Então como é que eu posso pensar em trabalhar sozinho no reino de Deus? A Bíblia diz aqui: outros realizaram o trabalho e vocês vão usufruir o trabalho deles. Ou seja, uns semearam, porque quem dá o crescimento é Deus, mas uns semearam e outros vieram colher. Nós não temos problema nenhum em que outros colham aquilo que nós estamos a semear, porque nós acreditamos que nós estamos a contribuir para o reino de Deus. Nós estamos a contribuir para o reino de Deus. E é importante nós percebermos que pessoas que nós muitas vezes falamos, pessoas que muitas vezes nós começamos a discipular, pessoas que muitas vezes nós até aconselhamos, até damos aquele abraço, até acompanhamos durante um tempo. E às vezes temos pessoas que não estão aqui. Mas para nós o gratificante é que eles estejam no reino de Deus. Para nós o grande... Às vezes não dá tanta felicidade. Não dá. Às vezes ficamos tristes. Porque às vezes queremos ver as pessoas, às vezes queremos receber aquela gratidão que só Deus é que tem o direito de receber, não nós. Mas para nós a felicidade é entender que o reino de Deus é muito mais do que uma denominação. O reino de Deus é muito mais do que uma igreja. O reino de Deus é muito mais que estas 4 paredes. Então contribuir para o reino. Contribuir para o reino de Deus é entender que se uma pessoa em que eu invisto o meu tempo, se ela está no reino de Deus, então eu cumpri a minha parte. Porque eu não vou, nem sempre eu vou colher aquilo que eu estou a semear. Nem sempre nós vamos colher aquilo que nós estamos a semear. Amém? Nós queremos sempre colher aquilo que estamos a semear, mas nem sempre vai acontecer. Porque aqui diz no versículo 38: os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Então se eu não cultivei é porque alguém o cultivou. Não é? Se eu não cultivei, alguém o teve que fazer. Porque a semente não caiu na terra sozinha. Amém? Então, aquilo que Deus nos manda fazer é nós trabalharmos em parceria. Nós trabalharmos juntos. Nós trabalharmos para o reino de Deus juntos. Porque o reino de Deus é muito maior do que qualquer coisa neste mundo. Amém? Em 6º lugar, precisas crer na eficácia da ação missionária. E diz assim no versículo 39: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Sabem? Se não fosse por um trabalho missionário, nós não estaríamos aqui. Um trabalho missionário como? Se não fosse alguém que um dia nos falou do Evangelho, nós não estaríamos aqui. Quer dizer que essa pessoa que nos falou do Evangelho, ele foi um missionário. Ele foi um enviado, foi alguém que Deus usou para nos falar. Mesmo que tenhamos nascido em lares cristãos, mesmo que nós entendemos, eu nasci num lar cristão, eu sempre fui cristão, minha mãe já era cristã, minha avó já era cristã, mas houve um dia em que aquele clique teve que ser dado. Houve um dia em que, apesar de tu nasceres num lar cristão, houve um dia em que tu tiveste de reconhecer que Jesus é Senhor. Tu tiveste de reconhecer que Deus é aquilo que te faltava. Porque, apesar de nós nascermos em lares cristãos, nós não somos salvos por nascer num lar cristão. Vocês sabem, às vezes há um conceito errado de nós pensarmos, porque a minha mãe era cristã, então eu vou para o céu. Então eu vou... Não. É errado. A Bíblia diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, há um dia em que tu tens que reconhecer, há um dia que tu tens que dizer, Jesus, ser Senhor da minha vida. Porque só assim é que tu vais ter acesso ao Pai. Só assim é que tu vais ter acesso ao céu. Amém? Mas, para isso acontecer, alguém teve que ser enviado. Alguém teve que ser missionário para falarmos. Amém? E aquilo que eu tenho que fazer é que eu tenho que acreditar que aquilo que eu estou a falar com as pessoas, aquilo que eu estou a dizer às pessoas, aquilo vai dar fruto.
aquilo vai dar fruto. Nós quando tivemos, a última vez que estivemos em Portugal, estava a falar com esse senhor que eu já comentei, e eu estava-lhe a fazer diversas perguntas. Eu estava-lhe a dizer, olha, a única forma que tu tens de viver Cristo é tu dizeres, Cristo muda a minha vida. Cristo, eu não entendo muito daquilo que eu estou a dizer. Deus, eu não entendo nada, não entendo muito nem pouco, eu não entendo nada daquilo que este Senhor está a dizer, mas é assim, mas se tu existes, muda a minha vida. Não adianta nós dizermos, porque eu sou um religioso e eu vou para o céu, porque os meus pais já eram católicos e o pai dele estava lá também e já era católico, mas a única forma é ele entender que Deus, ele pode, é o único que pode mudar a vida dele. Muito mais. Eu estava-lhe a dizer, olha, eu não estou a dizer para tu mudares de religião, eu não estou a dizer para tu mudares de denominação, para tu deixares sequer de ser católico, porque não é isso que nós queremos. Aquilo que nós queremos é que as pessoas experimentem Jesus, independentemente da religião que vão, independentemente da denominação. É claro que depois se vão começar a identificar com alguma coisa diferente, sim ou não, mas o nosso objetivo nem sequer é dizer mal de alguma religião, não. O nosso objetivo é apresentar Jesus como solução para a vida deles. O nosso objetivo, eu dizia, olha, o meu objetivo não é tu mudares, deixares de ser católico sequer, mas o meu objetivo é que tu, quando experimentares Jesus, tu vais viver um cristianismo diferente. Agora, que às vezes não é possível vivê-lo dentro da Igreja Católica, é verdade, não é? Mas, quando nós experimentamos Deus, nós temos que acreditar que aquilo que nós falamos, Ele vai fazer efeito. Ele vai fazer efeito. E sabem, se nós não tivéssemos um dia falado de Jesus, se os apóstolos não tivessem feito aquele ide, nós hoje não teríamos Deus. Nós hoje nem sequer ouviríamos falar de Jesus, porque não, o cristianismo não tinha saído dali do Médio Oriente. Não tinha saído de Jerusalém, não tinha saído de Israel. Né? Mas porque alguém foi, e um dos grandes impulsionadores foi o apóstolo Paulo, né? Que foi o apóstolo que mais viagens fez, que fez chegar o Evangelho a Portugal, que fez chegar o Evangelho à Península Ibérica, que fez chegar o Evangelho no Império Romano. Então, mas se alguém não o fizesse, nós não poderíamos. Mas porque alguém acreditou, porque o apóstolo Paulo acreditou que as suas palavras não iam ser vãs, que as suas palavras não iam ser ocas, então nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Amém? E não adianta nós inventarmos às vezes obstáculos a pensar que e tal, olha, como o David ainda há pouco dizia, aquele senhor era hindu, vinha de uma família hindu. É um obstáculo, sim, porque o hinduísmo é muito forte. Se vocês pensarem, o hinduísmo tem à volta de 200 milhões de praticantes, não sei se é praticantes, talvez. O hinduísmo tem há cerca de 200 milhões de praticantes. Então, não deixa de ser uma cultura forte. Mas assim, mas eu acredito que Jesus Cristo é mais forte que o hinduísmo. Eu acredito que Jesus Cristo é mais forte que Allah. Eu acredito que Jesus Cristo é mais forte que o Buda. Porque Ele é o Filho de Deus. Amém? Amém. Então eu tenho que acreditar que aquilo que eu estou a falar, aquilo que eu falo às pessoas, vai dar fruto. Vai dar fruto. Amém? Amém. Sabem, para terminar, sabem que missões, ou seja, alcançar pessoas, é um dos propósitos de Deus. Quando nós pensamos em missões, quando nós pensamos em alcançar pessoas, é um dos propósitos daquilo que Deus nos chamou para viver. E eu tenho que entender que quando nós falamos de propósito, eu não estou a falar de obedecer a Deus. Eu não estou a falar de obedecer a alguma regra que Deus quer que eu faça. Quando eu falo de alcançar pessoas,
eu tenho que entender que esse é o meu propósito. Porque só faz sentido quando eu alcanço pessoas. E quando eu alcanço pessoas é porque eu amo pessoas. Porque se eu não amar pessoas, eu não as vou querer alcançar. Sabem? Perguntaram-nos ontem o porquê é que nós fazemos o que fazemos. E eu disse, nós fazemos porque nós amamos pessoas. Independentemente se elas nos tratam bem, se elas nos tratam mal, se elas gostam de nós ou se elas não gostam de nós, se elas nos agridem ou não nos agridem, nós amamos pessoas. Nós amamos pessoas porque Deus ama pessoas. Amém? E o trabalho só faz sentido, a minha missão só faz sentido, o meu propósito só faz sentido quando eu amo pessoas. Glória a Deus. Amém? Porque Deus ama pessoas. Deus nos chamou para amar pessoas. Deus nos chamou para amar pessoas. E quando nós amamos pessoas, nós vamos querer alcançá-las. Nós vamos querer que essas pessoas amem outras pessoas. E outras pessoas amem outras pessoas. Amém? Porque Deus é amor. Deus é muito mais do que uma liturgia. Amém? Deus não é muito mais que uma liturgia. E eu penso, se estes países, como a China, como eu já falei, por exemplo, eles crescem em cristianismo. Então eu tenho que acreditar que neste país onde eu sou missionário, onde nós somos missionários, porque nós todos somos missionários aqui, onde nós todos somos missionários, eu tenho que acreditar que o cristianismo vai crescer também. Então eu não o posso guardar só para mim. Amém? Eu não posso guardar só para mim, porque aquilo que é bom, eu não posso guardar para mim. Quando é bom realmente, eu não posso guardar só para mim. Quando é bom, eu quero compartilhar com os outros. Ou seja, vai lembrar quando as crianças no Natal recebem, agora estamos perto do Natal, recebem os presentes, eles querem mostrar a toda a gente: eu ganhei aquele presente de Natal, eu ganhei aquela... mostra aos pais, mostra aos irmãos, mostra aos amigos, mostra aos tios, mostra a toda a gente. Então porquê é que nós, que temos algo que é o mais maravilhoso que nós temos, como é que nós podemos pensá-lo em guardar só para nós? Eu falava com alguém, e fui eu não, até foi a minha esposa, e ela dizia: olha, esta pessoa vem aqui há tanto tempo que eu não sabia que ela era cristã. Porque Deus ainda não fez. Deus ainda não fez. Porque quando Ele faz, nós não podemos guardar. Nós não podemos guardar. E não deixa de ser triste. Porque como é que alguém que conhece Deus, que até de vez em quando vai à igreja, não consegue passar ao fim de meses, talvez um ano, e essa pessoa que também é cristã não consegue detectar Cristo no outro? Então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E sabem, aquilo que eu acredito é que nós temos que ser influência. Não por aquilo que nós falamos, não por aquilo que nós dizemos, mas por aquilo que nós vivemos. Por aquilo que nós vivemos. Porque viver Cristo é o melhor que há. Amém? Vamos ficar de pé.